Seja bem-vindo ao Código Aberto, seu resumo rápido e semanal da lição de jovens. Essa semana nós vamos estudar sobre altares para recordar. Tem conteúdo muito bacana que vai edificar a tua vida, então vem comigo porque a lição tá demais. Muito bem, lição número 3 e o título é Altares para Recordar. Esse trimestre estamos falando sobre adoração e a reconstrução dos nossos altares, aqueles que a gente coloca aqui no nosso coração. E durante essa semana a gente vai estudar sobre alguns altares que a gente precisa recordar. A tirinha dessa semana, como sempre, está muito criativa, baseada em Gênesis 15, Gênesis 22. Dá uma olhada e se quiser colocar as impressões da tirinha dessa semana nos comentários, é sempre de boa ajuda, porque muita gente que está acompanhando aqui a lição pode pegar suas ideias e levar para a classe de jovens no próximo sábado. A lição da parte de domingo tem como título Mente Distraída e o autor da lição ele conta uma história. Em um sábado, o pastor da igreja ele fez um desafio para a galera, tirar uma selfie com alguém e se comprometer a orar juntos durante uma semana e depois postar nas redes sociais marcando a página da igreja. O autor conta que ele se juntou a um adolescente chamado Darren, mas ele tinha um problema, a mente estava muito distraída, né? Com tantas coisas acontecendo, ele disse, eu não confiava nem em mim mesmo para lembrar de orar todos os dias pelo Darren. Então, diz o autor, eu voltei para o meu banco e resolvi usar o que estava ao meu alcance. Peguei o celular e criei um lembrete diário que tocava todos os dias às 5 da manhã e então o autor passou a se lembrar de orar pelo Darren. Mesmo anos depois, diz o autor, ele ainda ora por ele nesse mesmo horário, graças ao lembrete no celular. Gente, na Bíblia, embora as pessoas não tivessem smartphones, elas também tinham formas de não se esquecer do que era importante. Elas construíam altares para se lembrar dos momentos com Deus. E esses altares eram em lugares estratégicos, que eram consagrados, e ajudavam na celebração. E essa celebração eram símbolos de encontros poderosos com Deus. Quando algo sobrenatural acontecia, um altar era erguido como um lembrete constante. Então, altar são lembretes para a gente sempre adorar o nosso Senhor. A parte de segunda tem como título Promessas para não esquecer. Em Gênesis 12, Deus faz um pedido ousado a Abraão. Arrume a sua família e tudo que você tem e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Até então, Abraão vivia em Harã, longe da sua terra natal, mas a promessa de Deus era clara. Ele faria de seus descendentes uma grande nação e abençoaria o mundo através de Abraão. A resposta de Abraão foi imediata. Com 75 anos de vida, pessoal, e uma vida confortável, ele deixou tudo para trás e partiu com a sua esposa Sara e o sobrinho Ló e a sua família para Canaã. Ao chegar lá, Deus confirmou sua promessa, dizendo que daria aquela terra aos seus descendentes. Abraão, tocado pela graça de Deus, construiu um altar no local onde ele encontrou-se com o Senhor como símbolo do seu compromisso. E ao construir um segundo altar, Abraão não apenas se lembrava das promessas de Deus, mas buscava um relacionamento mais profundo com ele, invocando o seu nome. Esses altares representavam sua dedicação total a Deus, mostrando que ele queria manter a memória de sua presença e fidelidade em cada passo da jornada. A aliança de Deus com Abraão tinha um propósito claro, abençoar o mundo através dele. O altar de Abraão revela como ele valoriza a promessa divina, buscando estar mais próximo de Deus em cada momento, lembrando das suas bênçãos, ou das bênçãos de Deus em toda a sua vida. Aí a gente avança na lição e a parte de terça-feira ele diz assim, promessa ameaçada, porque em Gênesis 2 e verso 6, quando Abraão se aproxima da terra prometida, ele encontra um cenário desafiador. Os cananeus estavam habitando na terra e esse povo era cruel e perigoso. E Abraão, que trocou a segurança de Harã por essa terra cheia de ameaças, poderia se sentir assustado. E apesar das promessas de Deus, ele se viu em um lugar onde humanamente ele não conseguia resolver só os próprios problemas, né? Mas, mesmo em meio ao perigo, Deus tranquilizou ele, disse, Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo. Gênesis 15, verso 1. Deus sabe que às vezes é difícil andar pela fé, principalmente quando nós enfrentamos situações que a gente não pode controlar, e Ele nos dá a coragem necessária. A partir desse momento, Abraão iria aprender a confiar totalmente nas promessas de Deus. Deus tinha um plano grandioso, fazer descendentes de Abraão em uma nação santa que traria sua justiça ao mundo. Mesmo sem entender totalmente, Abraão buscava um relacionamento mais íntimo com Deus. Gente,
ele passou a orar e adorar mais, e a sua devoção tornou-se tão evidente que ele passou a ser chamado de um amigo de Deus. Ellen White, inclusive, destaca como a sua vida de oração impactava os outros, especialmente os cananeus que viam os altares de Abraão como sinais da sua fé. Os altares não eram apenas para ele, mas para que os outros soubessem que Abraão adorava o Senhor. Ele não escondia a sua fé, mas a tornava visível, mesmo em meio à idolatria de Canaã. Assim, a sua devoção a Deus se tornava um testemunho público. Legal demais, né? Que vida inspiradora a vida de Abraão. Aí vamos para a parte de quarta-feira, que é o momento do hipertexto. A rede semântica é a palavra memorial. Quando fala em memorial, o que vem à sua mente? Coloca aí nos comentários para a gente fazer a nossa rede semântica juntos aqui nesse vídeo. E a parte de quinta-feira, o título é Auxílio Divino. Aí a gente avança um pouquinho no livro de Gênesis. Gênesis 13, de 1 a 18, a construção de altares a gente vê que ela se tornou uma marca da vida de Abraão. Quando surgiu um conflito entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló, Abraão, em um gesto de generosidade, permitiu que Ló escolhesse onde viver, ficando com o que restasse. Esse momento o deixou inquieto, lembrando-lhe das promessas de Deus sobre aquela terra. Após a resolução, Abraão construiu um outro altar, celebrando a paz e lembrando-se da intervenção de Deus. E aí, em Gênesis 22, Abraão enfrentou o maior teste de sua fé. Deus pediu que sacrificasse seu filho Isaque, o herdeiro prometido. Com extrema obediência, ele ergueu um altar e colocou Isaque sobre ele, até que o anjo do Senhor, você conhece a história, interrompeu aquele ato e Deus providenciou ali um cordeiro substituto. Esse evento foi um prenúncio do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Abraão chamou aquele lugar de Yahvé Jireh, ou seja, Deus proverá, reconhecendo a provisão de Deus no momento da crise. Às vezes, nós adoramos sem refletir sobre tudo que Deus fez por nós. Uma maneira de lembrar da bondade de Deus é justamente marcar os momentos especiais que Ele agiu em nossa vida. Alguns expressam isso através da música, outros em atitudes como a mãe do autor da lição, que usa o talento culinário para abençoar outros. Outros usam como forma de adoração. Compartilhar os nossos testemunhos, seja em oração ou conversas informais, também ajuda a reforçar a nossa memória de fidelidade com Deus. Chegamos à parte de sexta-feira, que tem como título O Amigo de Deus, e conta exatamente sobre a história de Abraão, todo o seu processo, né? Quando ele veio de Ur dos Caldeus até Canaã, o processo que Deus trabalhou na vida dele ao longo desse período e como ele foi chamado de amigo de Deus depois de passar por tantas coisas e demonstrar a sua fé no Senhor. Que você e eu possamos também demonstrar a nossa fé a cada dia no Senhor, erguendo altares no nosso coração, altares de adoração. Eu quero terminar dizendo para você que aí na parte de sexta-feira da sua lição, nós temos 2 QR Codes. Um deles vai te levar para o quiz da lição, onde foi preparado algumas perguntas lá com a Esperança, né? E ela vai fazer algumas perguntas e essas perguntas você vai fazer uma pontuação e quando você termina essas perguntas, você recebe seus pontos. Se você mandar o link para todo mundo da tua classe, eles também podem fazer o teste e vocês podem ter uma premiação, sei lá, um bombom, alguma coisa aí na sua classe de jovens para quem fizer mais pontos. E o outro QR Code você pode divulgar também na sua lição, para os jovens na sua classe, é que nós temos o resumo. Esse resumo que você está assistindo, esse QR Code vai trazer os jovens para a próxima lição que a gente vai estudar. Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem. Até lá!